Opa! E aí pessoal, tudo bem? Essa aqui é a terceira aula da Semana da Mixagem, esse evento online e gratuito, onde vocês estão acompanhando com a gente aqui uma mixagem do começo até a finalização, dos primeiros passos até o fim, instrumento por instrumento. E quem está fazendo aqui, quem está guiando a gente nessa Semana da Mixagem é o Felipe Couto. E aí, Felipe, tudo bem? E aí, Marcelo, e aí, galera, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam curtindo as aulas e chegamos na terceira aula da semana. É isso aí. Terceira aula agora. Lembrando que a quarta aula sai segunda-feira, dia 14 de junho, às 10 da manhã. A gente vai estar finalizando essa mixagem na segunda-feira. Então, não percam, uma aula muito importante, se não a mais importante dessa semana da mixagem. Então, lembra, anota aí, segunda-feira, dia 14 de junho, às 10 da manhã, a gente vai estar liberando a última aula da semana da mixagem. Lembrando que a Semana da Mixagem é um evento que antecede as aberturas das vagas do curso do Felipe de edição e mixagem no Ableton Live. O Felipe vai estar ministrando esse curso também, que a gente vai falar mais em breve mais sobre esse curso. Mas por hora, Felipe, eu queria só enfatizar que as duas primeiras aulas são vitais para você conseguir entender o andamento das seguintes. Então, elas estão gravadas e então é importante, quem não viu, acompanhar essas duas primeiras antes de estar aqui com a gente na terceira, não é isso? É importante enfatizar isso, né? Tipo, eu apresento conceitos importantes nessas duas primeiras aulas que nessa terceira aula agora, né, eu não vou repeti-los. Então, é massa que a galera esteja de cima dessas duas primeiras aulas. A assimilação do conteúdo vai ser bem melhor, né? Queria também agradecer o comentário da galera, né, que enviou dúvidas, gerou discussões interessantes e tá sendo muito massa guiar vocês nessa semana, né? Beleza, Felipe. As duas primeiras estão gravadas, né? Mas só, Felipe, rapidamente, tu pode só dar uma recapitulada muito breve da primeira aula, da segunda e já dizer pra gente o que vai acontecer nessa terceira aula? Então, na primeira aula a gente acompanhou os primeiros passos da mixagem, né? A primeira coisa que você vai fazer. E a gente apresentou a audição da música, que é nada mais do que ouvir a música e sentir cada parte dela. Organizar as faixas, né? Renomear tudo bonitinho, deixar tudo organizado para você identificar onde é que está cada instrumento, onde é que está cada grupo de instrumentos. Fazer aquele primeiro ajuste inicial de níveis, né? E um pouco de panorama. Na aula 2 a gente começou o processo de mixagem mais forte, né, que seria começar com a bateria, o baixo, fazer a cozinha e trabalhar conceitos de equalização, de compressão. E hoje, continuando na aula 3, a gente vai começar os demais instrumentos, que seriam o grupo das guitarras, que tem bastante guitarra, e dos instrumentos virtuais, né, que são os teclados, que a gente vai os teclados foram gravados, sintetizadores, que na sua grande maioria são instrumentos virtuais. Então, o interessante é que nessa aula a gente vai trabalhar uma forma de mixar esses instrumentos, né? Como que a gente trabalha com instrumentos virtuais, que são os instrumentos MIDI, né? E nesse caso aqui, nessa música, tem piano elétrico, tem órgão, tem vibrafone e tem também sintetizadores. Bacana, Felipe, bacana. Acho que vai ser bem interessante essa aula de hoje e eu acho que já pode começar essa mixagem das guitarras e dos instrumentos virtuais. Vamos nessa? Massa, vamos lá. Bora. Então, galera, de volta aqui a sessão aberta, né? Na aula passada a gente trabalhou a bateria, né? Trabalhou peças por peças. A gente começamos a usar os equalizadores, os compressores da bateria e do baixo. Vocês podem ver. E na aula de hoje a gente vai começar com as guitarras e logo em seguida a gente vai para os synths e teclas, né? Os teclados e sintetizadores. E vamos dar uma ouvida novamente aqui nas guitarras.
A gente tem essa guitarra aqui sozinha no início, né? Ela tá com o panorama para a esquerda e logo depois ela tem uma dobra, né? Talvez por isso que eu deixei ela para a esquerda, para a outra quando aparecer na direita, né? Vamos dar ouvido nelas duas aqui nessa parte. Eu vou vir aqui também em outras partes a música, porque a guitarra muda com o tempo, né? Então vou vir aqui nesse outro verso aqui que a música tá com outra pegada. Ok, e aqui no final tem uma última guitarra também. Ok, então vamos começar com a primeira guitarra aqui. Muitas delas se parecem muito, né? Assim, o timbre, como vocês podem ver, elas já estão com alguns efeitos, né? Tem um chorus, uma espécie de chorus ou detune nelas, principalmente nessas do verso, nas dedilhadas aqui do verso 2 também, que tá outra pegada. Então, talvez eu já comece que é basicamente a mesma guitarra, né? Só que com outra aplicação. Então eu vou começar por essa guitarra aqui, essa 3 e a 4, que são duplicadas. E aí eu posso, inclusive, usar o mesmo mix que eu estou fazendo nessa para as outras, né? Vou centralizar ela aqui, vou solar. Bom, a gente vai começar abrindo um equalizador. Logo de início, eu já vou cortar essas frequências aqui mais graves, que não vão importar tanto para a guitarra. É uma guitarra um pouco mais singela. É uma guitarra que não precisa de tanto corpo, né? Então vamos deixar esse corpo mais para o baixo. E lógico que eu não vou cortar tudo, né? Mas eu vou cortando aqui, sentindo aonde que tá interessante. Eu vou aplicar um compressor nela já.
Como eu quero esse dedilhado bem marcado, então eu tô fazendo um ataque um pouco mais rápido e subir uns 3 dBzinhos do compressor. Então eu vou copiar aqui esses 2 plugins que eu coloquei para essa outra guitarra que é a dobra. Vou ver as duas como é que soa. E é bom sempre dar uma checada quando você copia os plugins que você coloca em uma para outra, checar se fica legal também, dar uma ajustada. Como vocês viram, eu copiei, né, os plugins, mas eu dei um pouquinho de ganho aqui na região dos médio agudos. Deixa eu ver como é que tá soando com a bateria e o baixo. Esse trecho especificamente que a gente está trabalhando. Eu tô mixando aqui as guitarras, né? Mas é normal a gente sentir vontade de voltar nos outros instrumentos que a gente trabalhou, né? Na aula passada, no caso, foi a bateria e o baixo. Mas como hoje é aula de guitarra, então eu vou focar mais aqui. Mas a qualquer momento eu posso vir aqui, ajustar um pouco o nível do baixo em relação às guitarras. E a bateria também. Bom, a gente fez aqui essas duas primeiras. Então vou voltar aqui para a primeira guitarra e a segunda guitarra que se encontram bem aqui, né? As dobras. Compressor. Como vocês estão vendo aqui, eu estou colocando os compressores, né, e não estou falando tanto deles, porque na aula passada eu falei um pouco mais sobre compressão. Então, se você não assistiu ainda a aula 2, é importante que você pause o vídeo, assista ela para você entender mais das coisas que eu estou falando aqui, para a gente poder adentrar mais nas guitarras, né? Além disso, no meu curso eu vou estar falando mais sobre os parâmetros, né? Explicando melhor o que é cada coisa, qual a função delas, né? Aqui no caso, eu tô usando um Rachel com uma proporção de compressão bem mais suave em relação ao que eu fiz no baixo na aula passada. Mas eu tô mais ainda sentindo, né, a guitarra, vendo se é isso mesmo. E esses parâmetros mais aprofundados eu vou dar no meu curso de edição e mixagem no Ableton Live. Bom, aqui no caso a gente tem uma guitarra que ela começa sozinha, né? Inicialmente ela tá só marcando aqui a harmonia. E logo depois ela vai ter uma dobra, que não necessariamente está fazendo a mesma coisa, mas está tocando junto com ela. Eu tinha deixado o panorama dela para a esquerda inicialmente, para quando chegasse aqui, né, nessa parte da música, as duas se encontrassem e ficassem divididas no estéreo.
Só que também estou pensando que pode ser interessante ela ficar centralizada nesse momento da música e aí ela só abrir o panorama quando chegar nessa parte. E existe uma função também no software de áudio que é a automação. O que é automação, né? Automação é quando a gente quer mudar algum parâmetro da música, seja ele volume, seja ele panorama, seja você mutar o canal, qualquer coisa que você queira mexer em uma track que você programa, né? Essa automação seria, sei lá, eu quero fazer uma automação de volume, eu quero que comece aqui no volume e depois de um tempo esse volume suba. Então, são informações que você faz para o computador fazer isso automaticamente, entendeu? Ao invés de você estar sempre lá segurando o fader ou aqui com o mouse, né, tentando fazer esse tipo de automação. No caso aqui, por exemplo, o exemplo que eu estou querendo dar é que essa guitarra sozinha, nessa parte que eu vou querer que ela fique centralizada, né, no meio do panorama, e quando chegar aqui eu quero que ela vá para o lado esquerdo, né, porque essa aqui já está com o panorama para o lado direito. Lembrando que qualquer software tem esses recursos de automação, e na hora que você liga esse recurso, ele tem um símbolozinho de uma linha e uns pontinhos, né? Esses pontos são os nós que você dá para informar o que você quer automar. No caso aqui, a guitarra está no centro e eu quero que quando chegar nessa parte aqui ela esteja na esquerda. Então eu crio um nó aqui e depois crio um outro clicando e colocando aonde que eu quero que ela vá. No caso ela está indo para a direita aqui, eu quero que ela vá para a esquerda. Aqui no caso ela está no centro e quando ela chegar bem aqui ela vai estar à esquerda, né? Junto com essa outra guitarra aqui. E nessa hora... Aqui eu vou, para demonstrar para vocês e ficar mais fácil de entender essa coisa do panorama, eu vou exagerar bastante aqui, deixar ela no máximo aqui, para cada lado. E aqui na automação eu vou deixar também no máximo para o lado esquerdo. Ok, deu para entender, né, como funciona aqui a automação. Nesse caso, nessa música, eu não quero que ela fique tão aberta, então eu vou deixar aqui mais ou menos 20. E como nessa guitarra aqui só tem esse momento, eu não preciso fazer nenhuma automação nela, né? Eu vou só colocar, mover aqui o panorama para ficar abertinho. Então vai ser mais singelo, não vai ser uma coisa tão aberta, entende? Uma coisa importante a se ressaltar também é que para você ter essa percepção de panorama, você tem que estar assistindo essa aula e ouvindo nos fones de ouvido, né? Ou nos monitores de referência também, se você tiver. Bom, a gente já tem aqui 4 guitarras, né? É interessante ver também como que está a relação de volumes dessas duas que eu estava trabalhando agora com as outras que eu estava trabalhando antes. Então é bom passar de uma para outra, ver como é que elas estão soando, caso elas estejam muito mais altas, muito mais baixas. E também é importante ressaltar que no momento que entrar os outros elementos, né, também de sintetizadores e de voz, isso aqui pode mudar. Então aqui é só um tapa inicial. Então eu vou ouvir aqui como estava a guitarra antes, junto com a bateria e o baixo, e como que ela chega aqui nessa parte. Aqui eu vou começar a trabalhar as ambiências. No caso aqui nas guitarras, eu gostaria que elas, como uma música é um pouco mais minimalista, tem vários espaços, né?
que a música tem pausas, tem momentos de quase silêncio. Então eu acho interessante colocar um reverb um pouco mais longo. Eu vou usar aqui o canal de retorno do Ableton. Você pode ter vários canais de retorno. No Ableton ele vem com 2 padrões, né? Só que no caso aqui eu coloquei uma compressão paralela para a bateria. E eu tô querendo colocar um pouco de ambiência para as guitarras, mas eu posso usar também essa mesma ambiência na bateria. O bom de você usar um retorno é porque você tem como usar a mesma sala para um que vai funcionar para o outro também. Então vai estar todo mundo tocando na mesma sala, né? Eu vou jogar um reverb aqui nesse retorno B. Eu vou usar esse reverb aqui para as guitarras, mas depois, se eu quiser, eu posso jogar a bateria para dentro desse reverb, ou até mesmo criar um outro reverb só para a bateria. Isso fica também a critério de vocês, né? Então, isso é um recurso interessante, assim, tanto para você criar um certo aspecto de que tá todo mundo tocando no mesmo ambiente, mas se você quiser uma coisa um pouco mais experimental, então, tipo, dá para aloprar, botar um reverb para cada coisa, não existe limite. Estou usando esse Convolution Reverb, que é um reverb que simula ambientes, e vou fazer só um corte aqui no equalizador do reverb para não ter perigo de embolar os graves. Vou colocar um pouquinho, vou ouvir e depois a gente vai subindo ou descendo. Eu vou solar só o retorno aqui para vocês ouvirem só o efeito, né? O tanto que eu mandei de efeito. Pronto. Uma coisa que eu gosto de fazer também, às vezes, é para ter um pouco mais... ter o reverb comprimido também, aplicar uma compressão no reverb. Eu vou fazer isso aqui rapidamente. Ok, por enquanto é isso de ambiência para as guitarras. Eu coloquei logo nesse início porque essa parte da música aqui, como eu tinha dito antes, né, ela é um pouco mais minimalista, tem poucos elementos, então eu queria ouvir como é que ela soava junto com as baterias e já tem uma ambiência nela, né? Então eu vou colocar aqui do início dessa parte para a gente ouvir direitinho. Vou ver aqui um pouquinho mais na frente. Talvez nessa área aqui, né, que tem essa guitarra mais harmonizando, né, ao invés de dedilhando, como é na maior parte da música, pode ser que fique embolado. Mas eu vou deixar por enquanto assim. Qualquer coisa você pode fazer também uma automação para diminuir nessa área específica o reverb e aí depois voltar para uma outra área. Ok, para essa primeira parte da música, agora tem esse final, né? A música no final, como a gente tinha ouvido antes, ela já vai para um outro momento, né? Então eu vou primeiro ouvir aqui como estão essas guitarras sem reverb para eu poder começar a mixar.
começar aqui equalizando essa primeira guitarra, que tá fazendo mais o power chord, né? Eu tirei boa parte do grave subgrave, né? Porque a gente não precisa para essas guitarras. Eu dei um ganho aqui nesses médio agudos. E aí eu cortei esses agudos, né? Também. Deixei ela mais fechada mesmo. Não foi só um corte de limpeza, né? Uma limpeza do som. Aqui o corte que eu fiz foi realmente de mudar o timbre, alterar o timbre. E nesse caso aqui, eu vou experimentar uma compressão um pouco mais forte, um pouco mais apertada do que as outras que eu tinha feito antes, né? Então, vou colocar o compressor, vou dar play e vou começar a compressão. Uma coisa que eu vou ressaltar também aqui é que você não necessariamente precisa colocar equalizador e compressor em todos os instrumentos, né? Se você está achando que já está soando do jeito que você quer, você já preparou a gravação inicialmente para isso. O que eu estou fazendo aqui são alterações que mudam inclusive o timbre, né? Eu gosto de experimentar essa coisa da compressão logo de início para saber se é isso mesmo, mas muitas vezes eu faço e depois eu desfaço, né? Tipo, tiro um pouco. O que eu faço muitas vezes, assim, às vezes eu vejo que tá tudo muito apertado na compressão, e aí eu vou, com os parâmetros que eu defini, eu vou só tirando um pouco do threshold para trazer um pouco mais dos picos do instrumento. Mas como vocês podem ver, aqui no caso que é um fuzz, ou é uma distorção, não tô lembrado, ela já tá bem achatada, né? O som. Então ele já tem esse efeito meio de comprimido, né? Assim, o que eu tô fazendo é deixar mais. E a gente tá ouvindo também um instrumento solado. Eu tô aqui mais nessa coisa da didática mesmo, né? Para poder mostrar para vocês que dá para fazer isso, mas também, se você não quiser fazer, também não precisa. Talvez você precise só usar um equalizador para limpar e deixar o instrumento do jeito que você queria. Não necessariamente isso é uma regra, todos os instrumentos têm que ter equalização e compressão. Então, como eu tinha dito na aula passada, muitas vezes a gente vai estar trabalhando as guitarras e a gente vai acabar voltando no baixo, na bateria, né? E uma das coisas que eu gostaria de fazer aqui seria trabalhar melhor a relação dessas guitarras aqui distorcidas com o baixo. Inclusive, criar um baixo, colocar uma distorção nesse baixo, né? Eu vou colocar aqui um drive pedal que simula um pedal, né? É um plugin aqui do Ableton que simula um pedal. E assim, como no começo eu não vou precisar desse drive, eu vou voltar na coisa da automação. Antes mesmo da gente começar a botar esse drive aqui, eu vou só ativar ele depois que entrar esse outro momento da música do final, né? Aqui esse período todo aqui não vai ter nada, então eu vou deixar aqui esse lugar onde eu vou ligar o pedal, né, dar o bypass do pedal e ligar ele. Então a gente vem aqui no botão da automação, eu clico o que eu quero automar, né? No caso aqui desligar e ligar, aqui ele está desligado, clico um nó e pronto. Aí a partir daqui, a partir desse momento da música, vai estar com o pedal ligado. Vou colocar um amp também. Eu coloquei um fuzz, né? Esse pedal. Eu vou ouvir aqui novamente junto com a banda.
Bom, eu já curti, né? O baixo chegou mais, esse momento da música é mais explosivo, né? Então acho que faz sentido colocar ou um drive, no caso eu coloquei um fuzz aqui, né? No baixo. Tem essas guitarrinhas também que são do mesmo timbre que tava vindo nesse outro momento da música, né? Essas dedilhadazinhas, e aqui elas aparecem também marcando a harmonia. Só que elas são mais como uma marcação mesmo, elas não precisam de tanto destaque. E do jeito que elas estão aqui, elas estão aparecendo mais do que eu gostaria, né? Então aqui também eu vou fazer uma automação de volume, tanto na guitarra 3 quanto nessa guitarra 4. Então eu abro aqui a automação, vou direto aqui, clico no volume, aí eu vou ter aqui onde está, né? Crio um nó, e aí o próximo nó que eu vou criar logo aqui para descer um pouco esse volume. Vou descer aqui 2 dB só para experimentar. Eu acho que uma outra coisa que eu vou fazer também, para elas aparecerem um pouco mais, é abrir elas mais ainda no pan, né? Então vou abrir mais o L dessa. Abrir mais o R e vou ver como é que soa. Elas apareceram bem mais. Então eu vou descer mais um pouquinho ainda o volume. No geral da guitarra eu tô gostando, mas eu vou usar um compressor no geral também das guitarras. Eu costumo fazer isso para dar aquela colada, né, em todo mundo. Assim como a gente fez na bateria, eu usei esse glue compressor, né? Você pode também usar nas guitarras. Lembrando que tudo isso é testando, vendo como tá soando, se ficou de mais, se ficou de menos, e vendo se é isso mesmo que você quer da mixagem, né? Eu vou experimentar principalmente nessa parte que tem mais sinal de guitarra, que é para essa parte aqui também não perder tanto a dinâmica que a gente já criou do início. Bom, é isso. Essa coisa de compressão é complicado você... Às vezes é difícil de perceber auditivamente, mas com o tempo, quando você vai experimentando essas coisas, você vai percebendo qual é a real função delas, né? Assim, a real função delas, além de trabalhar dinâmicas, é juntar as coisas em um bolo só, né? No caso que a gente está fazendo com as guitarras, então a gente está criando esse grupo de guitarras funcionando juntas, né? Ok, de guitarra eu vou parar por aqui e vou começar a ouvir os synths, né? E começar a mixagem dos synths. Começando aqui os sintetizadores e as teclas, né? Como vocês podem ver, a gente tem vários canais MIDI, né? Ele é diferente o formato do canal. Eles são canais de informação, né? Aqui e estão tocando instrumentos virtuais. São instrumentos que são do Ableton Live, né? Então ele simula instrumentos reais, no caso. Só que o que é que acontece? Antes de começar a mixagem, se esses instrumentos já estão com seus efeitos, com seus plugins já, né, de efeitos de timbres, e você não vai mais alterar, uma das coisas que você pode fazer é gravar eles, né, num canal novo. E é super importante fazer isso. Tem uma outra forma de fazer isso também no Ableton, mas como a gente está fazendo uma aula mais geral, para todo mundo poder fazer, no seu software que você esteja usando em casa, então vamos aplicar isso aqui. Eu vou criar um canal novo, vou nomear aqui como órgão Resample.
que seria um resample, né? Uma nova amostra, só que em formato de áudio, que ele está em MIDI, né? E a gente vai transformar ele em áudio. No canal de áudio, você selecionou o órgão para gravar, né? Então, só colocar na área que você quer gravar e dar REC. Bom, então, um processo que pode demorar um pouquinho. É interessante que você faça isso no momento que você estiver organizando a mixagem. Nesse caso aqui, vamos fazer em todos, né? São vários canais. E a gente vai dar uma acelerada aqui. Então, essa é uma das formas que a gente tem para transformar esses arquivos em um WAV, né? Para a gente ter em áudio, né? Em formato de áudio, que eles aqui estão em formato de MIDI. Para eu ser mais didático aqui, então vou trabalhar só com os áudios e vou deletar os arquivos de MIDI, né? Como os efeitos que tem aqui dentro desses instrumentos já são os que eu queria, eu já está gravado aqui com esses efeitos, né? No caso aqui só tem nesse órgão, tem um chorus aqui que fazia parte do timbre, então eu posso deletar ele e o piano elétrico. E eu fico só com os arquivos de áudio aqui. No caso aqui, desse teminha que tem aqui no meio, que são 4 instrumentos, são 2 pianos elétricos, um oitavando o outro, e 2 vibrafones também, um oitavando o outro. E eles também já estão com os efeitos que eu queria, então não preciso mais dos arquivos dos instrumentos virtuais, os MIDI, né, dos instrumentos virtuais. Então eu posso deletar eles também. Então, começando aqui, a gente já tem todos os arquivos, né, gravados em áudio. E vamos começar com o primeiro synth que aparece aqui, né, que é esse órgão e esse piano elétrico. Então, estou dando uns ajustados aqui nos volumes, né? Porque eu gravei os instrumentos virtuais todos com volumes zerados, então tá tudo meio que no máximo, né? Assim, eu dei uma ajustada também aqui nesses para quando chegar lá na frente, porque o sinal é bem alto. Mas aqui no caso também esses primeiros são mais contidos. Como eu vou encarar os dois como um só, eu vou colocar meu equalizador no grupo dos dois. Aquela tirada de grave, né, que a gente fez nas guitarras, por exemplo, a gente vai fazer aqui também. A gente vai ter sintetizador só aqui depois. Vamos ajustar aqui esse tema do meio. Como são vários instrumentos, eu vou tentar dar uma ajustada de panorama para ter um estéreo deles juntos também, encarando eles como um só também. Vou solar aqui o grupo deles, que já estava feito, né? Vou deixar o vibrafone um pouco mais para trás, que ele está mais agressivo do que os 2 pianos. Eu vou tentar jogar 2 pianos para um lado e os 2 vibrafones para o outro.
Aqui no caso eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa harmonia inicial aqui. Esses instrumentos eles já têm os efeitos meio que como são sons prontos, né? Então, tipo, é fácil eles já estarem bem equalizados. No caso desses instrumentos virtuais aqui, eles já estão timbrados durante a gravação que a gente fez, né? Então eu vou alterar pouca coisa neles. O que eu vou talvez trazer um pouco mais de ambiência, né? E eu vou trabalhar também o grupo, né? No caso desse tema aqui específico, desses 4 canais. Então eu vou primeiro adicionar um equalizador neles, só para saber como é que tá todo mundo junto. Como vocês veem, tá todo mundo junto nesse mesmo equalizador, né? Então eu vou tirar esses gravões e deixar bem singelo o som, entendeu? Bem mais pro médio e pro agudo. Vou adicionar aquele reverb lá que a gente utilizou na guitarra também para ver como é que soa com ele. Gostei. Deixa eu ouvir com a música. Vou experimentar um outro tipo de pan aqui. Ao invés de botar todos os pianos para a esquerda e todos os vibrafones para a direita, eu vou pegar um piano, colocar para a direita e outro para a esquerda, e um vibrafone para a direita e outro para a esquerda. Tentar experimentar o panorama desses 4 elementos para ver como soa também. Gostei mais. Uma coisa que eu vou fazer aqui também, para eu colar mais esses instrumentos, vai ser usar aquele compressor que eu utilizei no grupo da bateria, no grupo da guitarra também, o Glue Compressor. Esse tipo de compressão que eu vou fazer aqui, de glue, eu vou tentar fazer com que ele não fique tão drástico também. Então, aqui no Glue Compressor, eu vou tentar usar o threshold de uma forma que eu não deixo esse sinal passar, né, de Gain Reduction, né, de 5, tá? Que é para ser bem leve mesmo. Então, a gente está utilizando aqui esse Glue Compressor, né, aqui nesse teminha do meio, e a gente está falando aqui desse Gain Reduction, né, que eu não estou deixando ele passar de 5. Para quem não sabe o que é o Gain Reduction, o Gain Reduction é a redução que a gente dá para poder fazer a compressão, né? Então a gente está reduzindo esses picos, né, para poder depois a gente juntar todo mundo e levar. Então, como tem vários instrumentos aqui dentro desse grupo de canais, então eu estou usando um compressor para deixar meio que nivelado todo mundo e a gente poder subir todo mundo junto como se fosse uma coisa só, uma massa de som só. E aqui no reverb está soando desse jeito, né? Só o reverb.
Aqui a gente colocou dentro desse retorno, né, esse canal de retorno, as guitarras e agora a gente está colocando esses pianos e vibrafones. Tem um outro synth, eu vou começar a equalizar ele, porque ele tem muita frequência grave que acaba poluindo. Bom, pra mim já tá ok. E eu quero usar uma outra coisa nele também. Ao invés de eu colocar reverb, eu vou usar um efeito de eco, que é como se fosse um delay. Um pouco mais apressado. Eu gosto de usar muito na guitarra também. Provavelmente eu devo ter usado nessa música também quando eu fiz a mixagem inicial. Eu não tinha me decidido ainda se usar nessa mixagem, pensei em fazer uma mixagem diferente, mas pode ser que eu volte depois nas guitarras e coloque. Deixa eu dar uma ouvida com a banda aqui depois que eu botei ele. Ah, sim, eu vou querer comprimir também esse sintetizador. Colocar um cheirinho também do reverb que a gente colocou os outros sintetizadores. Outra coisa também que eu ainda não fiz foi fazer uma ambiência para a bateria, né? Eu preferi deixar para fazer isso depois. Pensei também se eu não posso acrescentar esse Space Echo nas guitarras. O reverb ficou legal, gostei desse rabicho que ficou de reverb aqui, mas eu acho que vale a pena criar uma ambiência para a bateria também. Eu não sei se eu vou deixar a bateria na mesma ambiência que os outros instrumentos, mas eu vou experimentar. Pode ser que eu precise trazer um pouco mais a bateria para frente nessa hora, mas a gente só vai saber depois que subir as vozes. Pode acontecer, e você fica livre também para fazer isso, de você trazer a voz no meio da mixagem, né? Assim, mesmo que não esteja mixando ela. Eu estou fazendo assim porque eu já conheço essa mixagem, ou eu já conheço essa música, e sei o que a voz está fazendo em cada momento. Então eu vou meio que já indo nos lugares onde eu sei que vão dar certo, né? Mas não tem problema nenhum em você abrir a voz aqui, né, para poder ouvir a voz junto com a música. Eu tô tentando fazer assim mais para a gente ter uma didática de cada instrumento, né, até chegar na voz, mas isso não é uma regra. Terminamos aqui os instrumentos virtuais, né, e na aula 4 a gente vai começar as vozes e finalizar a mixagem. Então tem muita coisa ainda para acontecer na aula 4, vocês não podem perder. Inclusive, na parte de voz a gente vai dar uma dica interessante de como você faz para a voz aparecer mais em relação aos outros instrumentos. Então não percam isso, porque é uma dica que mudou muito o jeito como eu mixo. Eu gosto muito dela e eu vou passar para vocês essa dica. Ah, bacana, Felipe, bacana. Eu achei bem interessante algumas coisas que você falou nessa aula. Toda a aula achei bem interessante. Mas queria ressaltar um ponto aqui,
que, por exemplo, na aula 2 você falou da relação do bumbo com o baixo, né? Que é uma coisa extremamente importante para vários estilos musicais, você, né, ter todo um cuidado da relação bumbo-baixo. E nessa aula de hoje eu achei bacana que você falou da relação baixo com guitarra, né? Então, por mais que ela tenha sido de guitarra e ela tenha sido também sobre instrumentos virtuais, né? Mas tem também, toda vez que você adiciona elemento, né, ele se relaciona com todos os outros elementos que estão na música. Então, é sempre importante você estar vendo essa relação dos elementos, né, não só eles de forma individual, mas como eles se relacionam com os outros elementos da música. Achei bem interessante isso. E Felipe, fala pra gente um pouquinho como é que vai ser a última aula, a aula 4. Então, na aula 4 a gente vai começar a trabalhar os vocais, né? E aí finaliza, que são o último elemento da música que a gente vai trabalhar. E a partir daí a gente vai fazer a finalização da mixagem. Que, voltando nesse assunto que tu estava trazendo, né? Dessa coisa da relação de cada instrumento um com o outro. E aqui no caso vai ser dos vocais com o instrumental no geral, né? Então vai ser super importante vocês acompanharem a aula 4, porque a gente vai passar uma dica importante de como destacar os vocais dentro da mixagem. Bacana, essa dica, eu já sei qual é, essa dica que o Felipe vai passar, é uma dica bem importante para vocês saberem, para vocês praticarem, porque de fato, a maioria dos estilos musicais, a voz costuma ser o elemento principal e normalmente você quer um destaque para ela, né? Então, essa dica vai fazer justamente com que ela não se perca no meio dos outros elementos musicais, dos outros instrumentos. Porque é muito fácil. Assim, quando você adiciona um elemento, ele vai ocupando espaço na mixagem, vai um ficando no meio do outro, vão se mascarando. Então, para você não deixar a voz assim, sem espaço, né, deixar mascarada pelos outros elementos, tem algumas coisas que você pode fazer e o Felipe vai falar justamente sobre isso, como dar essa dica, como você pode deixar o vocal destacado numa música. Vai ser bem bacana, galera. Então não perca, próxima segunda-feira, dia 14, às 10 horas, vai ser liberada a última aula. Então, vai ser bem bacana. Além do vocal, né? A mixagem do vocal, como o Felipe falou, vai ter a finalização e essa dica bem interessante. Então, não perca. Segunda-feira, dia 14, 10 da manhã. Não é isso, Felipe? Exato. É importante a gente conversar também que se você começar a aplicar os conceitos e ensinamentos passados aqui nessa semana, nessas 3 primeiras aulas, vocês já vão ter algum resultado, né? Então, é super importante que você pratique esses conhecimentos, porque eu não aprendi da noite pro dia, né? Eu só fui aprendendo, reproduzindo, fazendo, experimentando, né? Então, tipo, esses conhecimentos são frutos de processos que eu tive, né? Então, é super importante que vocês continuem praticando, que vocês treinem o ouvido, né? Sempre que vocês estiverem fazendo alguma coisa, ao invés de ficar, coloquei ponto tal, é isso. Não, nem sempre. Então, tudo é uma questão de que se é realmente isso que você está querendo. Então, é super importante que vocês pratiquem essas coisas que eu passei para vocês evoluírem, né? Exatamente. Você não aprende da noite pro dia, né? Tipo, é um processo, né? Você estuda, você pratica, você repete, né? O que o Felipe aprendeu não foi da noite pro dia, né? Ele passou muito tempo estudando, praticando, acertando, errando, repetindo, estudando, praticando, acertando, errando, repetindo, até achar esse método hoje que ele costuma realizar as mixagens dele, né? Então, por mais que a gente esteja aqui com essa semana toda dedicada à mixagem, né, você não vai aprendendo mixagem da noite pro dia, né? Não é, por mais que seja uma semana seja interessante de fazer, não é o suficiente para você conseguir entender tudo que funciona na mixagem. Então, qual é o segredo para você conseguir entender melhor o processo de mixagem, né? Estudar, praticar e repetir. Beleza, galera? Exato, eu repeti, Porque por mais que você tenha várias dúvidas, me passem essas dúvidas, assim, eu não teria como passar tantos detalhes em uma semana só, né? E nem me aprofundar, né? Cada conceito desse tem um universo de possibilidades e coisas, né, que são fundamentais para você fazer tipos diferentes de mixagem, né? Coisas mais experimentais, etc. Então, assim, se você tem um interesse em estudar, em se aprofundar mais, é interessante você seguir um método, né? E orientações passadas com práticas, né? E um acompanhamento mais próximo. Então, assim, na segunda-feira, dia 14, a gente vai abrir aqui a primeira turma do meu curso online completo de edição e mixagem no Ableton Live.
Eu vou te contar todas as informações, tudo que você precisa saber sobre o curso e os bônus oferecidos. Então não perca também, dia 14 vai ter esse momento também de abertura da turma. Isso aí, galera. A gente está aqui na Semana da Mixagem, que fez com todo carinho para vocês, com esse conteúdo gratuito online. Mas como eu falei, uma semana só, dá para entender um pouquinho sobre mixagem, mas quiser aprofundar mesmo, né? Quem quiser entender melhor sobre edição e mixagem, né? A gente nem falou de edição aqui na Semana da Mixagem, né? Não é a Semana da Edição e Mixagem, né? Exato. No curso vai ter, sim, a parte da edição, que é extremamente importante para a música, né? Vai ver a edição e mixagem no Ableton Live. Então, essa primeira turma a gente vai abrir na segunda-feira, dia 14, né? Logo na primeira aula, na nossa última aula, a gente vai falar melhor sobre a turma. Então, eu quero falar para vocês que, como é a primeira turma que a gente está fazendo, da turma online que a gente está fazendo, desse curso de edição e mixagem no Ableton Live, a gente vai estar oferecendo na segunda-feira um desconto de R$100 para quem se matricular nas primeiras 24 horas. Beleza, galera? Então, é só para a galera que está acompanhando aqui com a gente, que está acompanhando aqui a Semana da Mixagem. Quem tiver afim de se inscrever no curso, nas primeiras 24 horas, liberadas as inscrições, a gente vai estar oferecendo esse desconto. Então, beleza? A turma, né, a abertura das vagas vai abrir segunda-feira, dia 14. Então, vai ser junto com a última aula, nossa última aula sobre vocais. Então, a gente vai falar melhor sobre o curso nessa última aula, vai dar mais detalhes. Se você quiser mesmo se aprofundar nesse assunto, aprender de fato como se faz uma edição e mixagem da música, esse curso é para você. E na segunda-feira, quem tiver com a gente vai estar lá recebendo todas as dicas que a gente vai passar. E a gente vai falar melhor na segunda-feira também sobre os bônus, que também tem alguns bônus, esses cursos bem interessantes. Então, não percam, segunda-feira que vem, 10 da manhã, a gente vai estar liberando a última aula, beleza? E para quem tiver com a gente aqui, lembrando, R$100 de desconto nas primeiras 24 horas. Beleza, galera? Além disso, eu queria só ressaltar que também a gente tem vagas limitadas para esse curso, porque não tem como o Felipe dar conta de uma turma muito grande, que acaba que ele não tem como acompanhar a turma, né? Então a gente está limitando também o número de vagas para essa turma de edição e mixagem no Ableton Live. É importante destacar isso porque eu vou dar aula para a turma, né? Mas sempre vão ter dúvidas individuais. Então, para eu conseguir dar suporte para todo mundo, a gente precisou limitar as vagas, né? Não vai ser um curso gravado, né? Assim, vai ser um curso ali junto, né? Então, durante o tempo do curso eu vou estar ajudando a galera, né? Vou estar dando meus toques, Então, é importante que seja um tanto de pessoas que eu consiga dar suporte, né? Importante também destacar que se você não sabe tudo de Ableton Live ou não tem todos os conhecimentos de mixagem, esse curso é uma oportunidade mesmo, porque eu vou estar ensinando o software também junto com esses conceitos de edição e mixagem. Então, se você acha que não é para você, mas se você tem muito interesse, eu acredito que vai ser muito proveitoso também. Se você tem curiosidade para aprender o software, além da edição, né, além da mixagem. Outra coisa que é importante eu dizer é que nesse curso, né, vão ter conhecimentos que eu reuni durante 10 anos, que eu trabalho com produção musical. É fruto de vários estudos, de várias experimentações, de erros, acertos. Então, assim, são coisas que eu fui tanto desenvolvendo como fui aprendendo com outros produtores, fui aprendendo no decorrer desse tempo que eu estou trabalhando, né? Mas eu vou detalhar melhor isso na aula 4, então é muito importante que vocês cheguem para pegar esses detalhes que a gente vai conversar. Outra coisa é que as aulas 1, 2 e 3, né, elas vão ficar liberadas para você poder maratonar e poder revisar durante o final de semana. Então, nesse final de semana, elas vão ficar liberadas até domingo, né? Então, é super importante que se você perdeu algum detalhe, quer rever, então, até domingo, esse final de semana, vocês vão poder reassistir essas aulas e ficarem mais alinhados com a aula 4, né? Então, a partir disso, se vocês conhecerem mais pessoas que têm interesse nesse conhecimento, vocês podem chamar, ainda dá tempo de convidar algum amigo, alguma amiga que vocês tenham que possa se beneficiar desse conhecimento, né? Então,
continua valendo a pena para quem ainda não assistiu as 3 primeiras aulas, porque elas vão ficar disponíveis, né? Então vai dar tempo de todo mundo assistir essas 3 aulas antes de segunda-feira. É isso aí. Então, se tá curtindo o conteúdo, acha que alguém vai se interessar, compartilha com quem você achar que pode ser interessante, porque dá tempo de assistir ainda até domingo, dia 13 de junho, vão estar disponíveis todas as aulas que a gente fez até agora da semana de mixagem, beleza, galera? Então, se você quer rever, reveja, compartilhe e até domingo vão estar liberados aqui no YouTube. Beleza, galera? Outro recado também é que se você não tiver no nosso grupo de WhatsApp, a gente está passando lá pelo grupo os lembretes das aulas, mas não somente isso, né? A gente vai estar passando os conteúdos, os materiais didáticos, vai estar passando por lá e vai estar passando também todos os recados que a gente vai estar dando sobre o nosso curso e sobre os descontos e sobre os bônus também que a gente vai estar tendo. Então, se você não está no nosso grupo de WhatsApp, tem aqui o link para entrar na descrição. Beleza, galera? Então, por hoje é isso. Próxima aula, não percam, vai ser segunda-feira, dia 14 de junho, às 10 da manhã. Beleza, galera? Segunda-feira, 14 de junho, 10 da manhã, anota aí. Vai ser uma aula muito importante, então não percam. Beleza, galera?